Não tá gravando? Tá gravando? O que vocês conseguem enxergar aí? Eu acho que tá. Tá gravando. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos voltar ao exercício. Então, eu estava lá, olha. Então, estávamos nos livros, né? Tínhamos 10 livros, sendo 5 de matemática, 3 de física e 2 de química. E aí, eu permutei os de matemática, deu 120 maneiras diferentes. Eu permutei os de física, deu 6 maneiras diferentes. E eu permutei os de químicas, deu 2 maneiras diferentes. Então, ficou 120 vezes 6 vezes 2, que deu 1.440, né? Por que que eu multipliquei por aquele 6 ali, que tá na cor vermelhinha? Porque eu teria 6 opções, né? Matemática, física e química, matemática, química e física, física, química e matemática, física, matemática e química, química, matemática e física e química, física e matemática. Então, é daí que surgiu o 6. Pegando a calculadora, 1.440, multiplicando por 6, a resposta desse exercício aqui é 8.640 possibilidades diferentes. E olha que absurdo, isso é deixando física, química e matemática juntos, né? Por isso que eu bato na tecla desde a outra aula, que quando a gente vai na biblioteca, que a gente tira um livro de lugar, deixem lá na mesa da moça que cuida da biblioteca, porque quando você mistura esses livros, existem muitas possibilidades de misturá-los e deixar a mulher de cabeça quente. Tudo bem até aqui nesse exercício? Sim, Pro. Sim, Pro. Tá. Vou apagá-lo, tá? E eu vou agora ao exercício 5. O exercício 5, gente, a letra A é bem tranquila, tá? O grande problema aí é a letra B. Não sei se todo mundo conseguiu pensar nele no final de semana, né? Mas a letra A é bem tranquila. A letra A é bem tranquila. Agora a B dá um pouquinho mais de trabalho. Lembrando que nós estamos na página 43 da apostila, tá? Então, nós estamos na página 43. Olha o que diz o exercício 5. 10 crianças, eu tenho 10 crianças, entre elas Camila, Gabriela e Lourenço, tá? Então, eu tenho 10 crianças e tenho a Camila, Gabriela e Lourenço dentro das 10. Gostam de brincar de gira-gira, né? De quantas maneiras as crianças podem se dispor neste brinquedo? Permutação circular, né? De um valor sempre será n menos 1 fatorial. Nesse caso, é uma permutação circular, porque é um gira-gira. Eu tenho quantas crianças para permutar? 10. 10. Aplicando a fórmula, eu tenho 10 menos 1. Então, vai ficar 9 fatorial. Alguém calculou o 9 fatorial? Alô, alô, gente? Alguém calculou o 9 fatorial? Lembra que na calculadora de vocês tem o fatorialzinho, tá? É o ponto de exclamação. 9 fatorial. Pode falar. 362.880. Isso, muito bem, certinho, né? 362.880, que é 9 fatorial. Dúvidas na letra A? Não, Pro. Não. Tranquilo. Agora vamos à letra B. A letra B dá um pouquinho mais de trabalho. Olha só. De quantas maneiras elas podem se dispor de modo que a Camila, a Gabriela e o Lourenço fiquem juntos agora? Essa é o que dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? A Gabriela, o Lourenço e a Camila, eles vão ser um bloco, eles têm que ficar o tempo todo juntos, tá? Se a gente eliminar a Gabriela, a Camila e o Lourenço, eu teria quantas crianças para permutar circularmente? 7. 7. Muito bem. E se eu tenho 7, né, pela fórmula, deixa eu só apagar aqui, que não é N, é 7, né? E pela fórmula é 7 menos 1, então isso daqui daria 6 fatorial, tá? E 6 fatorial, não sei se todo mundo calculou, é 720. O que eu tô pensando? Eu tô pensando no gira-gira aqui, ó, desenhei ele aqui, e eu tô considerando que essas crianças, a Camila, a Gabriela
e o Lorenzo são um bloquinho e eles estão o tempo todo juntos, para a gente poder permutar os outros 7 que sobraram. Por isso, da permutação circular ser 7, e aí a fórmula sempre é 7 menos 1, que daria 6, e 6 fatorial é 720. Então, você tem aqui em volta 720 possibilidades, tá? Só que o que acontece? Você vai girando ele aqui, esse bloquinho junto, você tem 7 possibilidades de colocar eles, tá? Eles têm 7 possibilidades de ficar dentro de um bloquinho juntos. Multiplicando isso por 7, vai dar 5.040, tá? O porquê do 7? Porque a Camila, a Gabriela e o Lourenço estão juntos. Então, você poderia colocar eles aqui, e aí você tem 7 aqui em volta, né, permutando. Aí vamos supor que aqui tem o Francisco e o Jonathan, né? Aí você troca eles de posição. Então, o Jonathan vem para cá, aqui, por exemplo, teria a Manuela, e o bloquinho dos 3 juntos estariam aqui. Então, quando eu faço essa ideia aqui de circulando eles, eu tenho 7 possibilidades de trocar eles de lugar, gerando aqui 5.040. Até aqui alguma dúvida? Não. Não. Porém, Não, então tá ótimo. Porém, gente, dentro da Camila, da Gabriela e do Lorenzo, eu ainda tenho 6 maneiras diferentes de organizá-los aqui dentro desse bloquinho. Quais seriam essas 6 maneiras, né? Se a gente pensar em possibilidades, quais seriam? Então, poderia estar assim, ó, a Camila, a Gabriela e o Lorenzo, ou poderia estar a Camila, o Lorenzo e depois a Gabriela, poderia estar a Gabriela, a Camila e o Lorenzo, poderia estar a Gabriela, o Lorenzo e depois a Camila, e por fim eu teria o Lorenzo, a Gabriela e a Camila, ou o Lorenzo, a Camila e a Gabriela. Então, dentro daquele bloquinho que tá os 3 fixos, eu ainda teria mais 6 possibilidades diferentes. Então, esses 5.040 eu preciso multiplicar por 6. Multiplicando por 6 aí, porque dentro do bloquinho junto eu ainda consigo distribuí-los, eu tenho um total aqui de 30.240 possibilidades diferentes. Tudo bem até aqui, galera? sim, Pro. Ó, essa letra B é tipo assim, é tipo o FUVEST, tá? A FUVEST vai sempre trabalhar além do que o exercício pede, né? E aí você tem que tentar pensar em todas as possibilidades de permutação, certo? Certo, galerinha? Certo, Pro. Tá ótimo. Certo. Vou apagar aqui, então, né? Lembrando que está sendo gravada aí a aula. E nós vamos agora, esse é o 5, nós vamos ao 6. Deixa eu apagar aqui. Vamos puxar o 6. O 6, gente, apesar de ser uma questão de vestibular, ela é bem tranquila, tá? Essa é uma questão bem tranquila. Antigamente fazia parte da minha prova e quando mudaram a apostila, eu tive que tirá-la da prova. Então, ela fala assim, ó. O número de permutações da palavra economia que não começam e nem terminam com a letra O. Então, eu quero o número de permutações da palavra economia, que são os anagramas, mas não pode nem começar e nem terminar com a letra O. Primeira coisa, quantas letras tem a palavra economia? Encontrou aí? 8? Acho que são 8. São 8, isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeira letra, segunda letra, terceira letra, quarta letra, quinta letra, sexta letra, sétima letra e oitava letra. Nós estamos falando de anagramas. Na primeira, não pode começar com a letra O. Não pode começar com a letra O. A palavra economia tem 8 letras. Dessas 8 letras, quantas não são O? Quantas opções eu teria para colocar aqui na primeira? 6. 6. Muito bem. Teria a letra
E, o C, o N de navio, o M, o I e o A. Eu teria 6 possibilidades. Eu sei que não pode começar com O e nem terminar com O, né? Eu já tirei uma daqui. Lá na 8ª letra, sobrariam quantas letras para eu permutar aqui? 5. 5, muito bem, né? E aí eu preciso fazer este meio aqui, tá? Então eu tenho o total de 8, eu tirei 2, tanto faz quais letras eu tiro, né? Vamos supor que eu tirei o E e tirei o C. Para esse meio aqui, da 2ª até a 7ª, sobraram o total de quantas letras para permutar? 6. Porém, o que é diferente daquele que a gente vai anotando valores aqui? Dessas 6, tem alguma letra que se repete? Sim. Sim, O. que se repete. O O. O O aparece 2 vezes. Então, esse meinho aqui, não adianta eu colocar aqui 6 vezes 5 vezes 4, não. Porque eu tenho 2 Os se repetindo. Então, seria a permutação com repetição. Eu preciso fazer aqui no meio da 2ª até a 7ª letra essa ideia aqui, porque tem 2 Os aparecendo. Aí, o que a gente teria? 6 fatorial sobre 2 fatorial. O 6 chega no 2. Então, ficaria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Pararia aqui no 2. Sobre 2 fatorial. Simplifico o 2 com 2 e faço essa multiplicação. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. E 120 vezes 3, essa resposta aqui, a permutação de 6 repetindo 2, daria 360, né? Não perdi a conta aí. Agora, é só multiplicar o 6 por 360 e aí vezes 5. É só fazer uma multiplicação, tá? Pode falar. Por que você só coloca na letra do meio? Não entendi. Por que Não entendi. você colocou só a letra do meio? Tipo, você colocou a permutação de 6 só no 4. Eu não preciso colocar em todas as letras? Não, porque olha só, essa daqui não está pedindo todos os anagramas, ele tem uma condição. A condição é, não pode nem começar por O e nem terminar por O. Então, a primeira coisa que eu fiz foi organizar essa ideia. Então, eu tinha a palavra economia, e a palavra economia tinha 8 letras. Porém, quando eu elimino 2 Os, sobram 6 aqui para a primeira posição. Quais poderiam ser utilizadas aqui? Poderia ser utilizado o E, o C, o N, o M, o I e o A. Poderia utilizar essas 6 letras aqui. Escolhi uma. A ordem não importa qual letra você escolher. Qual é a próxima condição? Ela não pode começar com O e nem terminar com O. Então, eu tenho que ir para a última posição aqui, porque tem uma condição nessa também. Vamos supor que eu tirei a letra N. Então, para essa 8ª posição, sobraria o E, o C, o M, o I e o A. Então, sobrariam 5 possibilidades. Ah, eu tirei o A. Tanto faz qualquer uma letra, né, que eu tiro. Para o meio aqui, sobram essas 4, que são desses 6 aqui, mais os 2 Os. Então, por isso que dá o total de 6. Porque sobra, por exemplo, a letra E, a letra C, a letra M e a letra I. E os 2 Os, porque no meio não tem problema ter O. Só que o O está aparecendo 2 vezes, então é permutação com repetição. Então, eu tenho que pôr aqui 6 fatorial sobre 2 fatorial, porque quando se repete, a letra que se repete tem que ser colocada embaixo 2 vezes, né? O fatorial, se fosse 3 vezes 3 fatorial, e assim por diante. Certo? Pronto. Obrigada. De nada, meu amor, pode perguntar. Aí, gente, multiplicando 360 vezes 6 dá 2.160. 2.160 vezes 5 dá 10.000. Essa multiplicação aqui no total dá 10.800, tá? Alternativa E de elefante, 10.800. Tudo bem no 6? Sim, Pro. Tá. Esse já é o que eu falei, esses exercícios dessa página 43 são um pouco mais elaborados aí, tá? Vou apagar
e vou para o último dessa página, tá? Vamos lá. O último é o exercício 7, tá? Esse exercício 7 também está na página 43. Vou ampliar aqui. Tá? Pronto, ficou bem grandão. Olha o que ele fala. A tabela abaixo representa os critérios adotados por 2 países para a formação de placas de automóveis. Em ambos os casos, podem ser utilizados quaisquer um dos 10 algarismos, então do 0 até o 9, tem um total de 10 algarismos, e 26 letras do alfabeto romano, tá? Então, você tem o país X, que a placa funciona de uma forma, e você tem o país Y, que a placa funciona de outra forma. Eu, inclusive, sou viciada em placas de carro, né? Considere o número máximo de placas distintas que podem ser confeccionadas no país X igual a N. Então, a quantidade de placas do país X eu vou chamar de N. E a quantidade de placas do país Y eu vou chamar de P. E o que o enunciado quer? Ele quer que vocês façam a razão, ou seja, a divisão da quantidade de placas que eu tenho no país X dividido pela quantidade que eu tenho de placas no país Y, tá? Esse daqui é um exercício até que parece difícil, mas ele não é difícil, tá? Eu vou iniciar aí pelo país X, tá? E aí eu vou ler para vocês. Olha só, o país X, ele usa 3 letras e 3 algarismos. Olha que interessante, em qualquer ordem. Então, o que acontece? Eu posso ter letra, 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 número, número, número. Eu posso ter letra, letra, número, número, número e na última letra. Eu posso ter letra, número, número, número e letra. E eu posso ter outra letra aqui no final. Eu posso começar tudo por número. Opa, não é M, é N. Posso começar tudo por número e depois colocar as letras. Então, só aqui nesse início, eu tenho diversas possibilidades de montar essa placa, tá? Alguém tem alguma ideia do que conteúdo utilizar aqui? Só para de início eu saber quantas são essas possibilidades aqui? O que vocês acham? Fala. Pode colocar letra, número, letra, número, letra, número. Algo assim. Então, eu posso ficar aqui até amanhã inventando ordens diferentes, mas eu quero uma conta que já me dá todas essas possibilidades automáticas, sem precisar fazer. Tá? Então, vamos lá, vou dar uma dica. É uma permutação simples ou com repetição? Com repetição. Repetição. Com repetição. Muito bem. Eu vou permutar no total quantas posições? 6. 6. Muito bem. Dessas 6, né? Quantas se repetem? As 6? Isso, 3 letras. Isso. E depois 3 números, né? Então, eu venho aqui, ó, como que fica essa permutação? 6 fatorial sobre 3 fatorial sobre 3 fatorial. O 6 chega no 3. Então, fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 sobre 3. E o outro eu vou abrir, que é 3 vezes 2 vezes 1. O que dá para simplificar? Esse 3 simplifica com esse. E aqui, ó, eu vou... Sei que eu travei aí. O 3 vezes 2 vai simplificar com 6, tá? E aí, olha que interessante. Se eu continuasse elaborando tudo isso, a resposta disso é 5 vezes 4. Dá 20 possibilidades, tá? Então, esse 20 aqui é as possibilidades, organizando letra, 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 número, 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 letra, letra, número, número, letra. Então, eu teria aqui no total 20 possibilidades. Porém, eu ainda tenho que pegar esses 20 e multiplicar pelo total de letras e pelo total de números, da seguinte forma, né?
eu teria de letras, se a gente pensar em letras, eu tenho 26 vezes 26 vezes 26 letras. E se eu pensar nos números, eu teria 10, 10 e 10. Entendi. Lembrando que isso daqui tem que ser multiplicado por 20, porque eu tenho 20 possibilidades. Pode falar, que eu sei que eu travei aí, pode perguntar. O número é 10. Por quê? O número é a letra. Por que 26? Eu não entendi. Ó, muito bem, não tem problema. Para isso que a gente está aqui para entender juntos. Olha lá no enunciado, ele fala assim, ó. Podem ser utilizados quaisquer um dos 10 algarismos, tá? Então, por que que os números são 10? Porque eu posso usar 10 algarismos. Quem seriam eles? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, para os algarismos, eu tenho 10 possibilidades, certo? E por que que são 26 letras? Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Por que que são 26 letras? Porque são todas as nossas letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Todas essas 26 letras. Tudo bem? Sim. Tá bom. Isso daqui, gente, tudo que eu fiz é o país X, tá? É o país X. O país Y, a vantagem é que ele é mais fácil. Olha só, a Pro vai ler para vocês o país Y. Aí vocês vão ver se é o nosso modelo ou não. No país Y, usa-se um bloco de 3 letras, em qualquer ordem. À esquerda de outro bloco de 4 algarismos, também em qualquer ordem. Vocês conhecem essa placa que tem 3 letras e depois 4 números? Sim, Sim. Qual país que usa isso? o nosso. Bem, o nosso O, deve no- ter outros, mas eu não sei. o nosso. Deve ser que tenha outros, porque eu também não conheço, mas o nosso é assim, né? Então, o nosso país, ele trabalha primeiro com 3 letras e depois ele apresenta 4 números. O nosso país, você não pode colocar número e depois as letras. Você não pode mexer. Sempre serão primeiro as 3 letras e depois os 4 números, né? Então, no nosso país, nós teríamos 26 vezes 26 vezes 26, porque são 26 letras no total, e nós teríamos vezes 10, que são 10 algarismos, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Lembrando, gente, por exemplo, no nosso país, o 0001 geralmente são utilizados aí por governantes, né? Então, placas 001, 002 ficam lá com os nossos queridos governantes, né? Bem, cheguei aqui. Eu sei que o lá de cima, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 20, é as placas dos países X. E a do nosso país, que é o país Y, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 de novo, né? Essas são as possibilidades. Ele quer que vocês dividam esses números, tá? Eu posso simplificar alguma coisa? Eu vou fazer aqui um sinal de divisão. Eu posso simplificar alguma coisa? Esses números aqui com esses aqui de baixo? Pode, dá para Pode. cortar os 26, não dá? E os 10 Isso, também? muito bem. Isso, vou cortar os 26 aí que a Nathalie sugeriu, muito bem. E vou cortar os 10, tá, Nathalie? Que também você sugeriu. Tem 3 10, eu vou cortar 3 10. Quem sobrou em cima? Em cima sobrou 20. Quem sobrou embaixo? Um 10, né? 20 dividido por 10 dá 2. alternativa B. B de bola, tá? É um exercício bem elaborado aí, mas não é difícil. Qual era o segredo? O segredo era descobrir aquele 20 ali. Descobriu o 20, fechou o exercício. Certo? Certo, Pro. Tá bom. Olha só. Só antes da gente encerrar, eu quero só comentar um pouquinho sobre combinação,
para que vocês possam aí tentar responder o Google Formulários, né? Mas lembrando que ele vai ficar aberto aí alguns dias, não precisam se preocupar, tá? A combinação, tá? Que é justamente o novo conteúdo aí, que tem um videozinho, inclusive vocês podem assistir, ela fala de uma fórmula, que é assim, ó, N e P. N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial, né? Quem assistiu ao vídeo de combinação viu essa formulazinha aqui. Só para que vocês possam entender qual é a diferença de permutação, de princípio multiplicativo para combinação. Na combinação, a ordem não importa, tá? Então, na combinação, a ordem não importa. Como é isso, professora? Como a ordem não importa? Por exemplo, eu estou formando duplas de vôlei, tá? Eu vou chamar a Nathalie e a Gabriela, ou a Gabriela e a Nathalie. A dupla mudou, independente da ordem? Não. 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 Então, a dica que eu vou dar... Não, pode falar, Nathalie. Professora, você vai pensar naquele negócio, a ordem dos fatores não altera o resultado? É, tipo isso. Tipo assim, se você somar 4 mais 5 ou 5 mais 4, a conta é a mesma. Boa analogia. Então, assim, ó, quando que a ordem não importa? Quando a gente forma dupla de vôlei, quando a gente forma comissão. Ah, formei uma comissão com 10 alunos para ir lá na coordenação falar a respeito de algum assunto. Então, a sala tem 40, eu peguei 10. Então, não vai importar se eu peguei primeiro o Aissun e depois o Arthur, ou se eu peguei primeiro o Murilo, o Aissun e o Arthur. Não, quem vai descer são os mesmos alunos, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo a prova e esse Google Formulários que eu mandei, é sempre bom perguntar se a ordem importa ou não importa. Por exemplo, olha aqui nesse exercício. Esse é o 1 da página 49, é o último que eu vou fazer hoje. Ele fala assim, ó, de quantas maneiras uma pessoa pode escolher 6 camisetas entre as 9 que tem para levar em uma viagem. Então, a pessoa tem 9 camisetas. Ela vai escolher 6 para levar para uma viagem. Importa se eu pegar azul primeiro e depois pegar amarela? Ou primeiro pegar amarela e depois pegar azul? Não. Não, a ordem que eu pegar essas camisetas da gaveta não importa. Então, é uma situação de combinação. E aí, como é que calcula essas possibilidades, tá? Como é que faz esse cálculo? No total aqui, eu tenho quantas camisetas que eu posso escolher? 9. 9. Então, esse N aqui representa o meu total. Nesse exercício, eu tenho 9 camisetas. Dessas 9 camisetas, quantas que eu irei escolher? 6. 6, muito bem. Então, esse meu P aqui é o 6, é a quantidade de camisetas que eu quero escolher. Como é que eu faço essa continha? Eu faço assim, ó, 9 fatorial sobre 6 fatorial e N menos P, que é 9 menos 6, daria 3 fatorial. A dica, a gente trabalhou com simplificação. A dica é o 9 chegar no 6. Então, vai ficar assim, ó. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Embaixo, deixo o 6 fatorial. E o 3 eu vou abrir. O que é o 3? 3 vezes 2 vezes 1. O que eu posso simplificar? O 6 eu posso simplificar com 6. Se tiver mais alguma coisa que dá para simplificar aqui, eu posso simplificar. Tem mais alguma coisa que dá para simplificar? O 3 e o 9, que vai ficar 3. 3, muito bem. 9 dividido por 3 dá 3, muito bem. E tem mais alguma coisa? O 8 e o 2, que vai ficar 4. Tudo bem. E aí, eu multiplico. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 7, vou fazer aqui, ó, 12 vezes 7, 14, sobe 1, dá o total de 84. Então, se eu abrir a minha gaveta, que tem 9 camisetas, e eu quiser pegar 6 para fazer uma viagem, eu tenho 84 combinações diferentes de eu pegar essas 6 camisetas para que eu possa viajar. Certo, pessoal? Certo, Pro.
Então tá, olha só, para a próxima aula, que é na quinta-feira, tem o exercício 2 dessa mesma página, da 49. É um bom exercício aí para tentar pensar nessa coisa de combinação. Depois, outro que eu selecionei é o 6 da página 50. Esse também é bem interessante, que é sobre a Mega Sena. Depois tem mais alguns aí que eu peguei da página 51. Se não der tempo de responder todos, aí eu faço o videozinho corrigindo para que vocês possam aí terminar esse exercício. Mas quais eu quero que vocês foquem? Principalmente o 2 da 49 e o 6 da 50. E aí, para finalizar essa semana de hoje, tem o videozinho de arranjo simples e tem os exercícios 1, 2, 3 da página 54. Então, na quinta-feira, primeiro eu vou corrigir o 2 da 49, com bastante calma. Vou fazer o 6 da 50, tá? Se eu não conseguir corrigir os da 51, aí eu faço um videozinho com as respostas. E aí eu vou focar no 1, 2, 3 da página 54, que é falando de arranjo. A nossa avaliação vai até aqui. Tudo bem? Sim, Pro. Então tá. Vou parar a minha gravação. Parar a gravação.